Radiotech. No programa de hoje teremos consumo de álcool e drogas por adolescentes, o porte de armas no Brasil e a economia brasileira atualmente. Já vai deixando seu like, ative o sininho e bora nessa. Então, pessoal, nossa primeira pauta do programa de hoje é sobre economia. Tá. É importante a gente falar que, mesmo sendo um país que está passando por uma crise, principalmente por motivação política, e com uma dívida externa de mais de 315 bilhões de dólares, o Brasil ainda continua ocupando o 9º lugar no ranking mundial das maiores economias. É interessante quando você fala sobre a ocupação do Brasil, a colocação dele na economia mundial, mas é meio que necessário fazer uma pequena alusão, não reflexão histórica, porque isso se deu especificamente na época da ditadura militar, no século XX, quando os militares deram um impulso maior para a economia do Brasil, até os anos do milagre econômico. No entanto, crescemos muito em torno de uma grande dívida externa que se prolonga até hoje nos caixas bancários brasileiros. Bem, e como sabemos, né, que os 4 pilares da economia brasileira são setor de agropecuária, indústrias, comércio e serviços. Temos também, além desses, temos também um país rico em recursos naturais, né, que muitas vezes não são explorados da forma que deveriam ser, como serem explorados e serem investidos em benefício do próprio país. Mas o que estão fazendo? Outros países que exploram nossos recursos naturais para benefício deles. Exatamente, Gilmar. Ao invés, o governo que diz estar passando por uma crise e não tem dinheiro, podemos falar assim, ao invés dele investir nos recursos naturais, nas indústrias do seu próprio país para conseguir dinheiro, para exportar, para pagar essas dívidas, eles estão, podemos dizer que estão dando de mão beijada o nosso patrimônio, as nossas riquezas, que poderiam muito bem, posso dizer que salvar o Brasil dessa crise. Justamente, Raoni e Gilmarli. E qual é a consequência disso? No caso, já que os investimentos eles não são para o setor que é produzido aqui na nossa região, no nosso país, a grande consequência disso e a grande consequência da crise econômica do país é o desemprego. Pois é, e como você mesmo falou, em questão desses investimentos, eu vejo que, se eles passassem a investir esses recursos que são explorados por outros países, fossem investidos aqui no nosso país, talvez a taxa de desemprego já teria baixado bastante. Pois é, Gilmarli, é justamente isso a grande consequência do aumento do desemprego anualmente. Inclusive, já discutimos aqui no nosso programa muitas e muitas vezes sobre o avanço das tecnologias e seus efeitos positivos e negativos. E no caso, um negativo que encaixa aqui certamente nesse ponto é a substituição do homem pelo trabalho de máquinas. Que podemos dizer que, na visão do empresário, do dono de uma indústria, é bem mais produtivo, porque eles vão ter um gasto inicial nas máquinas que vai ser compensado durante muito tempo. As máquinas podem trabalhar 24 horas seguidas, se ele quiser. Não precisam de descanso, não precisam de salário, não precisam de alimentação. Então, para o dono de uma indústria, é bem mais viável. Bem mais viável. Já na questão, como a gente já está discutindo aqui, do desemprego, do trabalho, aí complica, porque como as máquinas estão substituindo o trabalho humano, eles acabam não encontrando outros tipos de trabalho. Pois é, aí vocês imaginem aí se a gente fosse um grande empresário. Se com o aumento da tecnologia tem máquinas que podem fazer o que um homem, um ser humano faz, e o investimento que eu vou ter nela é basicamente para manter ela e sair muito mais barato que o homem, ele vai substituir máquinas. E a grande consequência disso, como nós já falamos, é o desemprego, que é um dos fatores que mais afeta a crise econômica no Brasil. E sem falar também que que eu quero falar também outro benefício em relação à máquina homem, que a máquina ela produz muito mais do que a produção humana e em menos tempo
em menos tempo também. Eu acho que é importante frisar isso também. Justamente, o trabalho do homem no mercado de trabalho, ele tem toda aquela regulamentação de jornada de trabalho. Quando formos ver a máquina, ele pode botar lá para ela trabalhar, se for no setor da agricultura, para ela lá colher, plantar sementes sem ele, entendeu? Um tempo muito maior que gerar muito mais lucro. É importante a gente também falar que o Brasil, ele até tem um grande potencial industrial. Mas, como a gente já disse, não há um investimento, a gente meio que acaba ficando muito atrasado nesse setor. E é o que uma das nossas professoras costuma falar, e já falou pra gente, é que, tipo, o Brasil, ele importa tecnologia dos Estados Unidos, da Europa, até mesmo importa coisas da China e acaba exportando bananas e laranjas. Ou seja, o Brasil compra produtos de alto valor fora e acabam vendendo coisas mais baratas. Outra coisa interessante também que eu gostaria de falar é que é uma coisa assim que ficou na minha mente. Como que pode um país como o nosso, grande exportador, um dos principais em petróleo, consegue exportar tanto e não consegue vender mais barato aos países que importam, como é o exemplo da Argentina. A gasolina atualmente no Brasil está um absurdo. E na Argentina os caras vendem por menos de R$2, e aqui os caras que exportam não conseguem vender por menos. Eu não entendo essa parte. E eu vejo aí um grande erro nessa parte de investimento, saber investir e aproveitar o que é investido no nosso país. Então, pessoal, a nossa segunda pauta de hoje é sobre o porte de arma. Bem, esse é um assunto que ultimamente está gerando muita polêmica e eu gostaria primeiro de saber a opinião de vocês. Na verdade, Marcos, iniciar aqui essa pequena discussão, essa pequena conversa sobre esse tema, eu já queria deixar claro que é um assunto muito complicado de se falar. Porque quando falamos em porte de armas, falamos com justiça com as próprias mãos, que é algo que está sendo bastante discutido atualmente. Aí no decorrer da discussão, vamos mostrar outros pontos para vocês. Acho que também é importante destacar a diferença entre a posse e o porte de armas, que eu acho que muita gente encara como sendo a mesma coisa, e não é. A posse de armas é quando você pode ter dentro da sua residência. E o porte de armas é quando você tem e você pode levar ela por locais públicos. E uma coisa que eu vejo que não tem cabimento, um dos argumentos mais usados pelas pessoas é querer comparar o Brasil com os Estados Unidos. Algumas relações como a educação, que no Brasil é bem precária, e nos Estados Unidos tem mais investimentos em relação a isso. Então eu vejo que não deveria levar por esse lado. Exatamente, Marley. Lá eles valorizam a educação e investem, ao contrário do nosso país, que está tirando recursos da nossa educação. Eu queria comentar um pouco também sobre os requisitos que são necessários para poder tentar ter o porte de armas no Brasil. Que é necessário ter mais de 25 anos, passar por um teste psicológico e ser um cidadão de bem. Na opinião de vocês, qual o conceito que vocês têm de cidadão de bem? Eu vou só comentar um pouco sobre um dos requisitos que você falou, que indivíduos que possuem antecedentes criminais não podem ter um porte de arma, certo? Eu acho que essa medida ela é necessária aqui no Brasil, porque o contexto que vivemos, as atuais penitenciárias, elas não possuem o total objetivo que é ressocializar o indivíduo, como países como a Suécia e a Holanda. Na minha opinião, eu acho que ser um cidadão de bem e não ter uma ficha criminal é muito errado, porque qualquer pessoa, por mais racional que seja, mesmo não tendo ficha criminal, todo mundo tem emoções. E no momento em que, por exemplo, você estiver com muita raiva, acontecer alguma coisa, você não tem controle do que você sente. Então, qualquer pessoa, ela pode, se tiver uma arma perto, em algum momento de fúria, ir atirar contra alguém e acabar matando, entendeu? Então, eu acho que ser um cidadão de bem não deveria ser, como posso dizer, um requisito. Aliás, eu não aceito, eu não concordo com essa proposta de cidadãos terem o porte de arma.
Justamente, Raoni, eu também não concordo com esse ponto. E vamos imaginar, vamos que todos os indivíduos que tivessem os requisitos necessários para o porte de armas possuem armas. A confusão que não seria, como você falou. Eu acho que para acabar com essa violência dos bandidos, ao invés de armar toda a população, fortalecer a segurança, que no caso são os policiais civis, por exemplo. Acho que seria uma boa medida, que não seria armar toda a população brasileira, que, como você falou, ia ser bem uma tragédia. Vou frisar que antes do Estatuto do Desarmamento, que foi feito em 2003, podemos dizer, as pessoas poderiam ter acesso à arma muito facilmente, o número de homicídios aumentou consideravelmente nas décadas de 90 até a década de 2000. E é claro que é matemática simples. Se todo mundo tiver uma arma, é claro que vai ter mais mortes. Então, é inconcebível a ideia de que um cidadão possa ter uma arma, sendo que os bandidos também têm e vão acabar se matando. Vai causar muito mais prejuízo para o país e muito mais vidas vão ser perdidas. Na verdade, o Brasil, desse jeito, se ocorrer desse jeito, vai virar uma poça de sangue, porque todo mundo armado. Aí, como eu vou frisar de novo, seria necessário um melhor investimento em segurança da população. Bem, pessoal, em nossa terceira pauta, a gente vai discutir sobre o consumo de álcool e drogas por adolescentes. Então, pessoal, como sabemos, nós jovens, somos muito curiosos e muitas vezes queremos experimentar essas coisas por influência dos nossos amigos e até mesmo na nossa família, né? Recebemos influência da nossa família, seja lá num churrasco, numa festinha. Na verdade, com o passar do tempo, o número de jovens que vem tendo acesso a bebidas alcoólicas ou até mesmo a droga, ele vem aumentando, justamente por isso que tu falou, por influência de algum amigo, por influência da família ou apenas por curiosidade, podemos dizer. Nós adolescentes, por estarmos numa fase que há muita curiosidade, a gente acaba tendo vontade de conhecer todas as coisas, de experimentar as coisas. E muitas vezes isso acontece, por exemplo, as pessoas acabam consumindo álcool ou drogas muito cedo, por estarem com um grupo de amigos ou por quererem fazer amizade, sabe, por se enturmar, para acabar sendo aceito na sua rodinha de amigos, e que é um problema muito grande na nossa sociedade. Então, Rony, como você falou, né, essa questão de ser aceito nas rodinhas de amigos. E eu vejo também que... Dudu, isso era no final. Então, Rony, como você falou, né? E alguns dados eu vi de alguns especialistas falam que esses álcools e drogas sendo consumidos muito cedo, desde a adolescência, vai causar muitos prejuízos mais na frente. Pois é, pessoal, é justamente isso que vocês falaram. Mas agora, se formos aprofundar um pouco a nossos hábitos diários, a nossa convivência com o meio social, quantas vezes não vimos bebidas alcoólicas sendo vendidas em bares de esquina, em supermercado sendo vendido drogas lícitas como cigarro, que também é proibido entre jovens menores de 18 anos, é vendido também. Então é necessário a gente analisar esse entorno todinho da história e ver aonde que está o problema, que no caso é a falta de fiscalização. Então, Gustavo, como você mesmo falou, né, essa falta de fiscalização. E eu vejo também assim, a falta de consciência também, que muitos donos de bares e supermercados assim, as pessoas vendem, mesmo sabendo que são adolescentes, mesmo assim eles vendem, sem nenhuma preocupação em perguntar ou pelo menos pedir a identidade para saber se vende para vender ou não. Justamente, Marli, por ser um produto que ele está em livre circulação e com uma alta circulação financeira no nosso mercado do Brasil, eles estão importando mesmo em vender a bebida ou a droga para o adolescente, sem, como você disse, sem se importar com a idade. Retomando um pouco o que eu falei sobre o diálogo entre os pais e filhos, muitas vezes quando os pais descobrem que seus filhos estão bebendo, estão com a roda de amigos,
acabam bebendo ou usando drogas, eles simplesmente querem proibir o filho de não ver mais esses amigos. Só que isso acaba sendo muito pior, porque como existe aquela bendita frase, tudo que é proibido é mais gostoso, quando você proíbe um adolescente cheio de hormônios, impulsivo a fazer alguma coisa, aí é que ele vai ter mais vontade de fazer. Na verdade, Raoni, essa medida que muitos pais tomam se torna uma medida paliativa, ou seja, ela é meio que só uma barreira que tem entre o filho e ele, mas que no final das contas não vai resolver absolutamente nada. Importante comentar também, como o Gilmarley disse, que em festas de família, como por exemplo o churrasco, o pai não quer que o filho beba, mas em eventos em família, por exemplo, como churrasco, o adolescente ele vê o pai bebendo cerveja, vê os tios conversando lá, eles estão se divertindo e ele vê aquilo ali, ele com certeza ele vai ter vontade também de experimentar para ter a mesma sensação que o pai, que os familiares estão tendo ao tomar aquela bebida. Então, e outra coisa também interessante que você falou, que foi sobre a falta de diálogo. Então, essa falta de diálogo é o que causa muitas vezes, é o que faz muitas vezes os jovens experimentarem essas coisas através de seus amigos, né? Porque às vezes os seus pais falam que ou porque eles já escutaram por aí que não podem, que não sei o quê, eles procuram experimentar nas rodinhas de amigos para serem aceitos, né? De certa forma, aceitos naquelas rodinhas. Também não podemos generalizar e dizer que todo adolescente, quando está na rodinha de amigos, bebe. Mas existem casos isolados de pessoas que já têm uma opinião formada sobre aquele assunto, que têm seus valores, seus conceitos, que foram dados pela sua família através do diálogo, e ele acaba não bebendo e continua tendo as mesmas amizades. Bom, pessoal, mas fugindo aqui um pouco dos assuntos das causas, eu acho que temos que discutir, comentar também aqui entre nós sobre as consequências. Quantos não são os números de acidentes entre jovens que possivelmente estavam embriagados pelas ruas? Tem dados que mostram que o número de nascimentos é maior entre mulheres. Só que o número de fatalidade é entre homens, porque são adolescentes que possuem mais acesso a essas bebidas. Qualquer pessoa, a partir do momento que ela começa a beber, ela sabe que existem riscos à saúde. Mas quando você começa a ingerir bebida alcoólica ou a usar drogas, ainda na adolescência, quando o seu corpo ainda está em formação, isso é muito mais perigoso e mais prejudicial. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, deixem aí nos comentários sugestões de pauta e o que achou do nosso programa. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar também as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/radiotechctf, a nossa página no Instagram, radiotech.ctf, estará tudo aí na descrição. E não se esqueçam, Radiotech, você conectado ao conhecimento.